eu e o professor aqui um tema que eu pudesse também estar agregando um pouco mais a vocês em relação aí, por exemplo, os mecanismos e modo de ação, já que a gente entende que a fisiologia vegetal ela é a base assim de todo o conhecimento agronômico do agro em si, né? A gente precisa entender justamente porque a planta é que vai mostrar para a gente o que nós temos que fazer para alcançar lá o potencial produtivo, né? Eu sempre digo também que não é apenas alcançar o potencial produtivo que tem que estar na mente, é reduzir as limitações que a gente vai encontrar no meio do caminho, porque quando a gente reduz essas limitações, automaticamente a gente consegue aí estar alcançando esse potencial produtivo no final das contas e fechar essa conta, né, do produtor lá, que é o que a gente espera sempre. Então, a gente buscou aliar justamente esse tema para a gente poder estar trazendo aqui um pouco do mecanismo. Eu não vou estar falando muito sobre os herbicidas em si, sobre os compostos, ou as moléculas de herbicida, ou então como a gente vai aplicar do bico de pulverização, enfim. Não vou estar falando a respeito disso, não é minha expertise, mas a gente vai estar entrando aqui no mundo da fisiologia dentro da planta, como esses herbicidas vão estar atuando dentro dela e como é o meu ver de estudar em relação a isso. Por quê? A fisiologia ela não é uma disciplina fácil, né, professor? A galera, eu acho que a maioria do pessoal vai concordar comigo, não é disciplina fácil, mas ela não é impossível. E da forma como eu comecei a entender a fisiologia, eu comecei a passar a conhecer um pouco mais como atuar com ela e o que ela ia trazer de benefícios para mim no final das contas. Porque sabendo de onde é que vem, como vai ocorrer o processo e no final qual vai ser o resultado, eu acho que ficou muito mais fácil de eu entender essa fisiologia e é o que eu quero mostrar aqui nessa palestra de hoje para vocês, para ver se a gente consegue entender de onde começa, o que ocorre no meio do caminho e no que vai resultar no final das contas, tá? Então, muito obrigada mesmo, professor, a toda a equipe de vocês estão de parabéns por esse evento, porque é muito gratificante estar aí, né, promovendo isso para o grupo de estudos, trazendo outras pessoas mesmo com conhecimentos diferentes da área, justamente para estar todo o tempo agregando aqui mais e mais. E a internet está ajudando bastante, né, nessa etapa para a gente. Então, muito obrigada novamente. E bora começar, né, que a galera aqui está a flor da pele já. Bom, gente, então a gente vai falar aqui sobre o mecanismos e o modo de ação dos herbicidas. Aí a gente pensa, quero ir, mas por que aí a gente escolhe esse tópico, né, que acaba sendo aí bastante técnico, pode-se dizer. Porque a gente entender, como eu falei, e conhecer aí a base da funcionalidade do herbicida é fundamental aí para a gente poder estar posicionando corretamente os produtos, né? E isso daí, para a gente, é muito importante. Então, aqui nessa palestra, eu trouxe esses tópicos justamente para a gente poder estar abordando e, como o professor falou, né, eu sou engenheira agrônoma, mestre em ciências florestais, inclusive eu estou na Agromapan aí, sou todo o tempo tentando compartilhar conhecimento agro de diferentes outras disciplinas, não só a disciplina da parte de fisiologia vegetal, tá? Mas aí eu estou tentando sempre estar buscando agregar esse conhecimento através dos mapas mentais, e é uma forma da gente estar atuando aí junto para poder produzir conteúdo, entregar conteúdo de qualidade e sempre estar buscando entender como o outro pensa também, porque é legal quando a gente pega o que o outro sabe e também a gente consegue aí estar fornecendo alguma coisa também de conhecimento para a gente todo o tempo estar fazendo esse compartilhamento, né? Então, gente, aqui na nossa apresentação que eu vou mostrar para vocês, eu vou apresentar um pouco como funcionam esses herbicidas, né, uma dinâmica mais fisiológica dele. Vou tentar ser a mais enxuta possível para a gente poder não ter muito problema em relação à questão de confuso, né, de ficar muito confuso para vocês. Mas, assim, também vamos ter aí como os herbicidas vão matar essas plantas, tá? Sendo aí, entrando no nosso principal ponto, que é os mecanismos de ação e o modo de ação desses herbicidas, e os mecanismos aí que conferem resistência e umas estratégias de manejo que a gente pode estar adotando aí para tentar diminuir essa resistência dessas plantas, tá? Bom, pessoal, começando aqui, a gente tem o seguinte, como funciona aí os herbicidas? Eu trouxe essa figura aqui, que é da doutora Camila Pinho, inclusive, ela excelente também falando sobre herbicidas, e a gente entende aqui em relação a isso que
ao se aplicar aí o herbicida, tá? A gente tem aqui, a gente aplica o herbicida, esse herbicida ele é absorvido nessa folha, translocado, e a partir disso ele vai se ligar a um sítio-alvo, né? Um sítio de ação aí. E aí vai causar as determinadas ações fitotóxicas nessa planta. O que acontece? Ao se aplicar, então, o herbicida na planta, inicialmente, o primeiro processo que acontece é a absorção, não é? E aí, ou seja, a gente precisa que essa molécula penetre, né, nessa folha, poderia ser naturalmente a raiz, no caso, se fosse uma absorção via solo, né? E então a gente precisa que esse herbicida entre na planta para iniciar todos os demais processos, tá? Depois vai se iniciar o processo de translocação, tá? Então o que acontece? Temos aqui a aplicação desse herbicida. Esse herbicida é absorvido pelas plantas, tá? Ou folhas ou raízes aí, tá? E aí esse é translocado para o sítio-alvo, que no caso ele vai estar aí, né, ao redor desse sítio-alvo e vai se ligar ao alvo e aí causar os efeitos fitotóxicos na planta, tá? Beleza. Mas assim, a gente tem alguns produtos que é interessante a gente entender nesse primeiro momento. Eu acho que vocês já conhecem, mas é bom a gente poder iniciar aqui falando porque o produto, ele, após penetrar nessa planta, né, ele vai precisar se mover aí por essa planta e ele pode ser, então, de contato ou sistêmico, né? Esses herbicidas de contato, eles vão estar atuando na planta próximo ou então no local aqui, tá? Onde eles são absorvidos na planta. E alguns exemplos a gente pode dizer aí dos herbicidas de contato, que é o diquat e o paraquat, né? Lembrando, gente, que o paraquat a gente sabe, né, que ele foi aí, não está sendo mais utilizado, mas, na verdade, ainda pode ser utilizado aí nas safras 2021, tá? Ele ainda pode estar sendo utilizado, mas, a partir disso, já acabou. E aí, os herbicidas sistêmicos, né, eles são aqueles que se movimenta e se transloca, como vocês podem ver por aqui, no interior da planta. E aí a gente pode falar aí pelo xilema, pelo floema, ou então por ambos, tá? Sendo aí pelos dois, xilema ou floema. E a gente tem aí como também exemplo o 2,4-D e o glifosato, tá? Então, passando aqui, a gente fala aqui sobre os sistêmicos, por quê? Porque na questão dos herbicidas sistêmicos é necessário um tempo, né, após a aplicação, para que esses produtos, tá, sejam aí absorvidos nessa planta e absorvidos pelas plantas daninhas. E aí o que acontece? Esses herbicidas sistêmicos, para ser eficaz, eles precisam ser aplicados às folhas, tá, de plantas daninhas e vão precisar aí ser retido pela folhagem, penetrar, ou seja, ultrapassar a cutícula, tá? Mover-se nos espaços aí com água ao redor da célula, entrar nessa célula, passando através da membrana celular, atingir o local de ação, que é geralmente uma enzima, e vão se ligar aí a essa enzima, né, para poder justamente inibir esse alvo, ok? E aí a gente tem que, após esse produto, né, ser aí absorvido e tudo, e translocado, ele vai se ligar ao sítio ativo. Mas por que eu estou falando disso primeiro? Porque a gente precisa iniciar sabendo que esse herbicida vai ser absorvido na planta, vai ser translocado nessa planta, e aí a gente vai entrar no nosso tema principal, que é mecanismos e modo de ação desses herbicidas, tá? Então, após o produto se translocar por essa planta, ele vai se ligar ao alvo. Por exemplo, como a gente vai falar mais a fundo depois, os herbicidas inibidores da CCase, que vão se ligar lá à enzima CCase, tá? E aí a gente tem esse mecanismo de ação, que vai muitas vezes nos remeter aí ao nome da enzima alvo, onde ele vai se ligar, tá? Depois, então, que o produto se liga nesse alvo, né, ele vai gerar na planta uma série de efeitos fitotóxicos, que aí, para herbicida, a gente vai chamar aí do modo de ação, tá? Em relação a essa questão de efetivamente levar a planta à morte. Então, a gente tem que entender o seguinte: os nossos principais processos para justamente aí tá tendo uma eficácia nesse herbicida, na utilização desse herbicida, é que ele precisa ser absorvido, né? Ele precisa chegar e causar a morte dessa planta. Então, nesse primeiro momento, é importante que a gente entenda que os processos aí de absorção e de translocação vão ser extremamente importantes para justamente o produto ter uma eficácia dentro dessa planta, tá?
e aí em concentração correta, claro. Porque, claro, se não tiver concentração correta, né, a gente acaba aí não tendo uma boa performance desse produto e nenhuma boa eficácia, tá? Então, aqui eu trouxe alguns conceitozinhos em relação à absorção, em que é a penetração aqui do herbicida, né, nas plantas, seja estruturas aéreas, subterrâneas, jovens, ou sementes, enfim, e a translocação e o movimento do herbicida na planta após absorvido. Sendo que a gente precisa se atentar que para que a gente tenha uma boa absorção e uma boa translocação desse produto na planta, é necessário que a gente saiba a questão das propriedades físico-químicas desse herbicida, a disponibilidade do herbicida no local de absorção, a composição aqui da superfície das plantas, as condições fisiológicas das plantas e as condições desse ambiente também. Olha só o tanto de coisa que a gente precisa entender justamente porque a gente precisa para poder ter uma boa performance desse produto. Então, eu sempre digo que a questão de plantas daninhas é uma questão multidisciplinar, porque a gente não vê só a planta, né? A gente tem que ver a molécula, a gente tem que ver a região onde está fazendo todo o procedimento. Então, tudo isso precisa estar bastante atento. Bom, aí a gente tem, então, a dinâmica fisiológica desses produtos. O que seria essa dinâmica fisiológica? Seria todos os processos que vão determinar aí o comportamento, tá, dos herbicidas após entrarem em contato aí com as plantas. E aí a gente diz que essas absorção, né, e a translocação são aí os pontos iniciais que a gente precisa estar entendendo, e a absorção, que pode ser aí de herbicidas aplicados ao solo, tá? Ou aplicados aí nas folhas, e a translocação, que pode ser através do xilema, do floema, ou então do floema e xilema junto, né? A gente pode estar fazendo essa aplicação junto. Tá, então, entendendo como esse herbicida entrou nessa planta, entendendo como ele se translocou nessa planta, a gente vai entender como eles vão matar essas plantas, tá? A gente diz que aí os herbicidas, né, aplicados sobre a superfície do solo, eles podem ser absorvidos, tá, pelas raízes e outros órgãos subterrâneos, lembrando disso. E os herbicidas aplicados nas folhas, tá, a gente não pode esquecer também que eles podem ser absorvidos aí através das cutículas e das células da epiderme, das células guarda dos estômagos também, tá? Só que aí a via de absorção do mais importante, a gente pode estar dizendo, para os herbicidas aplicados nas folhas, é justamente através da cutícula, tá? Da epiderme foliar. E aí depois a gente pode entrar em discussão a respeito disso, ok? Então, como os herbicidas vão matar essa planta? A gente entendeu que a gente precisa que esses herbicidas eles sejam absorvidos, que sejam translocados, mas e aí? Como eles vão atingir esse alvo? Acontece que os herbicidas, eles justamente aí afetam os sítios específicos nas plantas. Esses sítios específicos, a partir disso, vai causar aí um conjunto de reações, tá? Que vão aí acabar expressando, no final, uma ação tóxica, tá? Esses sítios específicos, a gente pode dizer como se fosse aí uma chave que vai abrir uma determinada fechadura. Eles acabam atingindo justamente esse local, seja aí na ação a partir do solo ou da superfície da planta, tá? Vale lembrar também que essa questão aí dessa questão de sítios específicos, as propriedades adicionais, elas também vão influenciar na eficácia desses compostos. Por exemplo, a solubilidade desse herbicida, ou então a natureza ácida, seja ácido fraco ou forte desse herbicida, também vai estar afetando aí nessas características de como ele vai estar atingindo esse alvo, tá? Ok, então, como é que ocorre isso? A gente tem aí os locais da ação desses herbicidas, né, que são os alvos, aí, os sítios alvos, que a gente chama, e que isso significa que os herbicidas eles possuem locais específicos para agir, denominados sítios de ação, que são justamente aí que se ligam inibindo funções vitais na planta. Por exemplo, nessa figura que eu trouxe para vocês, aqui nós temos, então, uma molécula que o herbicida glifosato está atuando, e ele tem justamente a conformação da planta. Ou seja, ele vai conseguir se ligar que a planta, quando essa planta ela não tem uma EPSP, né, mutada. Mutada que eu digo mutante em relação a essa aqui, por exemplo, que já tem aqui no seu DNA
uma certa resistência a esse herbicida, tá? Então, a gente tem a aplicação do glifosato aqui, que vai estar atuando nessa planta certinho, e aí vai acabar que restringindo a formação da feofitina, do triptofano e também da tirosina, tá? Quando nós temos aqui plantas que têm essa EPSP aqui mutada, ou seja, que tem aqui uma mutação, algo diferente em relação ao seu DNA aqui, a gente consegue ver que ela tem uma conformação diferente. E devido a isso, o glifosato não consegue se ligar a esse sítio-alvo, entendeu? Por não se ligar a esse sítio-alvo, consegue aí tá a planta agindo naturalmente, tá? Conseguindo aí uma certa resistência a esse herbicida, entende? Então, assim, os herbicidas, eles possuem, ok, os sítios específicos para agir. Eles são, então, denominados esse sítio-alvo, tá? Mas aí, a molécula do herbicida, ele pode aí paralisar ou retardar as ações bioquímicas dessa planta, ok? Só que algumas exceções ocorrem. Alguns herbicidas, né, que a gente pode aí ter por exemplo, o paraquat, que justamente aí interfere na fotossíntese, tá? Tanto vão bloquear o transporte de elétrons no fotossistema 2, como vão receber aí elétrons no fotossistema 1. E aí não vão se ligar a nenhum sítio enzimático. Então pode ter essa possibilidade de não se ligarem. Mas a maioria das vezes eles se ligam, tá? E aí ocorre isso. Plantas que não têm mutação no seu DNA conseguem aí ter uma certa resistência a esse glifosato. Certo, mas aí o que é mecanismo de ação e modo de ação? É importante a gente entender justamente para a gente poder aí tá dando andamento e sabendo mais ou menos o conceito, né, de cada um. Bom, o mecanismo de ação é justamente aí o primeiro, né, de uma gama aí de eventos metabólicos que vão se resultar na expressão final do herbicida sobre a planta, e o modo de ação é o conjunto desses eventos metabólicos da ação do herbicida sobre a planta. Ou seja, o mecanismo de ação ele vai justamente inibir, por exemplo, a ACCase, o inibidor de ALC, o inibidor do fotossistema 2, é um mecanismo de ação. O modo de ação é o inibidor da fotossíntese, por exemplo, que ocorre por esses herbicidas bloquearem o transporte de elétrons. E aí vai ter a produção aí de substâncias, né, ricas em energia e altamente tóxicas, que vão destruir as membranas e aí vão levar assim a planta à morte. Então, vocês entendem que mecanismo de ação é justamente o primeiro de uma série de eventos que vai ocorrer, e o modo de ação é mais ou menos como esse conjunto de eventos vai estar ocorrendo aí na planta para poder estar chegando a esse alvo, tá? E causando os efeitos fitotóxicos. Certo. Então, a partir disso, eu trouxe alguns aqui, eu não vou falar de todos, porque eu não sabia se o tempo ia dar certo, mas eu trouxe alguns para a gente poder estar falando especificamente de cada um. Aqui também é formato de mapa mental, que é algo que eu também trago aqui na Agromapam. E aí, a gente vai falar um pouco sobre os inibidores de ALS, os inibidores da EPSPs, fotossistema 2, fotossistema 1, dos carotenoides e da CCase, tá? Entendendo isso, a gente vai primeiro para inibidores da CCase. O que acontece aqui? Os inibidores da CCase, a gente tem que são herbicidas com atividade aí sobre gramíneas, tá? Os FOPs e os DINs, eu não sei se vocês estão acostumados com isso, mas dependendo, né, da questão dos herbicidas lá, que eles podem ser FOPs quando terminam aí, né, nos herbicidas FOP, né, que a gente tem aí, e os DINs também, que tem as terminações, né, em DIN também, e aí a gente tem que a CCase é a enzima aí envolvida na síntese. A gente vai falar sobre também os herbicidas, tá, que vão estar envolvidos aqui. A CCase é a enzima envolvida na síntese dos ácidos graxos, e também os ácidos graxos são componentes importantes da membrana. Então, olha só o que vai acontecer nessa planta quando ela acaba aí tendo os inibidores aí da CCase, né? Então, a gente diz que os inibidores aí dessa CCase, eles controlam essa CCase, né? Eles controlam exclusivamente espécies gramíneas e são conhecidas aí como os FOPs, né, que eu falei, e aí eles acabam sendo aí afetando essa enzima que automaticamente, né, consequentemente, afeta aí os ácidos graxos, e sendo que os ácidos graxos são componentes importantes das membranas, então acaba afetando aí as membranas, tá? Aqui nessa figura eu trouxe justamente aqui a CCase causando aí dano no meristema, tá?
E os meristemas aqui nas plantas, elas são tratadas justamente com esse tipo de herbicida, tá? Bom, ok, a gente tem aí a parte da CCase sendo afetada, mas como é que isso se inicia? A gente vai entrar um pouco mais na parte fisiológica da coisa. Eu espero que vocês consigam estar acompanhando aí. Qualquer coisinha podem falar, que cansou, que não está dando mais. E aí a gente vai e continua, tá? Se tiver alguma dúvida. O que acontece? Quando a gente fala em ACCase, a gente sabe aí que ele está atuando em uma enzima, e essa enzima é justamente a formadora aí dos ácidos graxos. Só que o que acontece? Essa enzima, ela vai estar atuando na conversão do acetil-CoA a malonil-CoA. Ok, mas é interessante que a gente entenda de onde vem esse acetil-CoA. Por quê? Como eu falei no início, a fisiologia vegetal, eu comecei a tentar entender ela de uma forma de que eu entendesse de onde é que vem todo o processo, como vai ocorrer no meio do caminho e para onde vai chegar. E quando você entende que o acetil-CoA está vindo de uma determinada rota e que esse acetil-CoA vai precisar ser convertido em malonil justamente para iniciar os outros processos dentro da planta, você consegue aí tá tendo um posicionamento melhor de como está respondendo algumas questões em relação à própria situação da planta em si. A gente tem, então, o acetil-CoA, tá? Vindo do piruvato. O piruvato, ele justamente tá vindo lá da glicólise, né, de todo o processo lá da questão da fotossíntese. Depois da fotossíntese vem todos os produtos que vão entrar aí para fixação de carbono, e aí a gente tem aí a formação do piruvato, porque a gente precisa ter duas moléculas de piruvato que vai estar formando acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai ser necessário para entrar no ciclo de Calvin, para a gente poder ter aí, no ciclo de Krebs, no ciclo de Krebs, para a gente poder ter aí a respiração, tá, celular dessa planta. Então, acetil-CoA, a gente pega ele, está entrando aí no ciclo de Krebs. Só que ele está sendo utilizado para poder estar formando esses ácidos graxos. E aqui, os ácidos graxos vão estar servindo aí para formar lipídios, substâncias relacionadas, enfim. Muita coisa ainda vai para prosseguir. Quando o herbicida afeta bem aqui, nesse acetil-CoA, nessa conversão, não consegue formar os ácidos graxos. A partir de que não forma os ácidos graxos, a gente não tem a formação desses lipídios. E aí tem os efeitos, né, em cadeia, os efeitos fitotóxicos em cadeia dessa cultura, né? Nossa, saiu aqui. Então, isso daqui é só para a gente poder estar entendendo de onde é que está vindo esse acetil-CoA, certo? Mas e aí? Como é que isso vai estar acontecendo? Os inibidores aqui, então, da ACCase, né, eles vão estar agindo aqui, nessa conversão aqui do acetil-CoA para malonil. Eles vão estar agindo bem aqui. O que acontece é que, justamente, essa primeira etapa aí, ela vai envolver esse acetil-CoA, né, que é a acetil-CoA carboxilase, a CCase, que vai catalisar a formação da malonil-CoA a partir do acetil, inclusive utilizando aí bicarbonato, tá? A via biosintética dos ácidos graxos, elas dependem dessa conversão. Então, essa enzima, a CCase, é uma molécula complexa, que vai usar a energia para justamente adicionar aí um composto simples de carbono, tá? E bicarbonato, né? O bicarbonato, no caso, que é o composto do carbono, e a uma cadeia de carbonos. E tanto os herbicidas do tipo FOPS como o DINS, eles vão se ligar à mesma enzima, tá? É interessante a gente entender isso. Só que eles vão ter a diferença lá das moléculas, mas eles vão atingir o mesmo sítio-alvo, tá? Então, claramente, onde se localiza aí o sítio de ligação, a gente vai estar vendo essa situação da interrupção desse herbicida nessa formação do acetil-CoA, tá? E aí, a gente tem uma outra imagem aqui, para poder ficar mais clara, a gente tem aqui a enzima ACCase, os herbicidas FOPS e DINS, vindo para justamente estar aí afetando essa enzima, tá? E fazendo com que esse malonil-CoA, ácidos graxos, não sejam aí formados.
e nisso causa toda a questão de síntese de membrana, paralisando essa síntese de membrana, tá? E que são necessários para o crescimento e multiplicação celular. Então, a gente entende, ocorreu aí o acetil-CoA, a gente sabe que normalmente ele é usado para poder formar os ácidos graxos. A ACCase, que justamente é essa enzima que vai transformar o acetil-CoA em malonil-CoA, para poder formar os ácidos graxos, ela vai ser utilizada e os FOPs e os GIMs, que são os herbicidas inibidores dessa CCase, vão atuar em cima dessa enzima. Quando eles atuam em cima dessa enzima, quebra essa conversão. E aí não tem a produção dos ácidos graxos, e então acaba afetando a planta, paralisando a síntese de membranas, e isso leva ela à morte, tá bom? Bom, aqui eu trouxe até um exemplo em relação a algumas culturas para a gente poder tá vendo aqui. Por exemplo, aqui, né, que a gente tem o capim amargoso, onde no trabalho da professora Camila Pinho também, em 2019, ela fez a aplicação aqui, né, desse herbicida, antes da aplicação dos herbicidas, tá? E depois da aplicação dos herbicidas, onde ela fez a primeira aplicação glifosato mais axolofop, né? E também uma segunda aplicação, sendo que entre essas aplicações foram mais ou menos uns 21 dias, tá? De intervalo entre essas aplicações. E aí a gente entende que a Loxofop e o Cletodin também, que também é utilizado aí, né? Eles acabam sendo, em mistura com o glifosato, acabam sendo efetivos para o controle aí de amargoso, tá? No entanto, a gente tem que entender que ambos são bem efetivos em plantas novas de capim amargoso. E aí, quando o amargoso está muito aí perfilhado ou em florescimento, né, uma única aplicação pode não ser tão efetiva. Então, é interessante que a gente também tenha o conhecimento disso para entender como vai ocorrer essa aplicação. Nesse caso aqui, né, acabou sendo aplicado, tendo a primeira aplicação e teve que ter a segunda após 21 dias aí, junto com o glifosato mais axolofop em relação ao capim amargoso, tá? Para ver como eles conseguem estar atuando aí nessa questão dos inibidores de ACCase, tá? Como exemplo aqui para vocês. Se eu estiver falando muito rápido também, podem estar dizendo aí, gente. Bom, passando os inibidores aí, né, da ACCase, a gente tem os inibidores da síntese de aminoácidos. Esses inibidores, eles vão atuar em 3 tipos de enzimas, tá? Bom, os inibidores da síntese de aminoácidos, eles são vários herbicidas, né, que agem na síntese dos aminoácidos em si. Nossa. E aí a gente tem que vão estar aí agindo nos aminoácidos, são constituintes aí das proteínas, tá? Eles estão agindo aí inibidores da acetolactato sintase, da EPSPs, e inclusive inibidores da enzima glutamina sintase, tá? A gente vai estar mais dando atenção aqui a LS e a EPSPs. Aqui eu trouxe essa figura para a gente poder estar observando melhor e entendendo aqui que a LS, né, ela se desenvolve aí nos aminoácidos de cadeia lateral para formar o aminoácido. EPSPs também serve aí para formar aminoácidos aromáticos e as glutamina, glutamato também, tá? Então, como a gente entende que todos eles vão estar atuando aí para a formação dos aminoácidos e, consequentemente, as proteínas, tudo certo. Acontece que esses herbicidas vão estar agindo justamente nessas enzimas, tá? E aí a gente tem o seguinte. Aqui, por exemplo, eu trouxe justamente para a gente poder estar entendendo mais ou menos como esses aminoácidos são formados, né? A planta aí, ela sintetiza os 20 aminoácidos, né? E aí a gente tem aqui a tirosina, fenilalanina, triptofano, todos esses aminoácidos aqui a planta vai estar sintetizando. E aí, os inibidores de aminoácidos, eles vão estar atuando nessas enzimas justamente aqui para elas poderem acabar não progredindo, né? Os aminoácidos aí estarem que são constituintes, inclusive, né, das proteínas, que são fundamentais, e acabarem não sendo formados, e isso acaba sendo muito prejudicial à planta, tá? Então,
As enzimas, né, por sua vez, aí, elas são proteínas, que a gente pode dizer, com funções catalisadoras, que vão direcionar e acelerar aí as reações bioquímicas, né? Só que aí algumas proteínas vão fazer parte de sistemas aí de transporte, componentes da planta, e também vão servir aí como compostos de armazenamento e de nitrogênio, por exemplo. Então, a gente vai ter aí várias funções desses aminoácidos, e eu mostro aqui como esses aminoácidos estão agindo, tá? Na planta, como é que ocorre essa sintetização desses aminoácidos. Ok, só que como é que cada enzima vai estar atuando? Primeiro, a gente tem aí a EPSP atuando bem aqui, olha só, na via desse chiquimato aqui. E o glifosato, ele é um dos carinhas aí principais, né, nessa questão aí da síntese do EPSP, agindo justamente, né, aí. Gente, o negócio aqui ficou... Vocês estão ouvindo, né? Infelizmente, é assim mesmo. Live em casa, complicado. Então, bora lá. Se estiver atrapalhando, vocês me falam, tá? A questão do barulho aí. Fecha a janela, por favor. Bom, continuando aqui, a gente tem, então, essa figura eu trouxe justamente para estar mostrando para vocês esse local, tá, de atuação dos herbicidas que vão inibir a síntese dos aminoácidos. Então, a gente tem a EPSPs agindo aqui, como o glifosato, tá, na via do chiquimato. Temos aqui a glutamina citetase, nessa parte do glutamato. E temos a ALS, tá, que ela vai estar agindo também para não formar essa leucina, a valina, que são aminoácidos aí também muito importantes para as outras partes componentes aí da planta, ok? Então, bora falar de ALS. Explicando aí a questão do ALS, a gente tem que afetam, né, a síntese de aminoácidos e, consequentemente, aí a síntese de proteínas. Como exemplo desses herbicidas, a gente tem o imidazolinonas, a gente tem aí o sulfonidalidas. Enfim, a ALS é uma importante enzima, tá, na síntese de aminoácidos. E aí a gente vê que esses grupos de herbicidas que inibem essa enzima ALS, eles acabam se localizando nos cloroplastos de tecidos aí clorofilados, tá? Que a ALS, ela tá localizada nessas enzimas, nos platígios, enfim. Então, eles são tecidos não clorofilados também, né, os plastígios, e a ALS é ativa nesses locais, portanto, mais sensível à inibição em regiões jovens da planta. E aí é onde predominam também os tecidos meristemáticos. Aqui, né, inclusive nessa foto, eu trouxe mais ou menos aqui como é que está afetando, né, a clorose e os sintomas de herbicidas inibidor da ALS. Bom, tá, mas aí como é que ocorre essa questão dos herbicidas nessa enzima? A ALS, a gente entende aí que ela é uma importante enzima na síntese de aminoácidos com cadeia lateral, tá? Que vai catalisar aí as reações, a condensação de duas moléculas, né, de piruvato, tá? E para formar justamente uma molécula de acelactato, que a gente chama, ou a condensação aí de uma molécula de piruvato. E que vai justamente formar aí essas outras acetolactato ou então acetohidroxiburitato, tá? Que é muito complicado esses nomes, mas enfim, são outros aminoácidos aí importantes, tá? E aí tantos herbicidas da classe aí sulfonilureia, se não me engano, como a das imidazolinonas, se não me engano, vão se ligar a essas enzimas, tá? A enzima ALS. E aí a inibição vai reduzir aí a quantidade de aminoácidos da cadeia lateral. Quais são esses aminoácidos? Quando inibe essa enzima, acaba reduzindo aí os aminoácidos como a leucina, a velina, a isoleucina, que são muito importantes aí também no metabolismo vegetal. Então, a gente entende que a morte da planta, ela vai acabar não se devendo somente à falta desses aminoácidos, tá? Porque a aplicação do herbicida e a divisão celular também é inibida. Então, além da falta desses aminoácidos, ainda tem aí a divisão celular sendo inibida por esse herbicida. A gente pode entender também que, geralmente, os herbicidas, quando eles atacam o alvo, eles acabam não só causando os efeitos daquele alvo, tá?
mas sim de todos os outros efeitos que vão estar ocorrendo na planta a partir da consequência que ocorre naquele alvo. Então, acaba aí diminuindo, né, essa translocação desses assimilados no floema e que vai causar o efeito cascata, pode-se dizer assim, levando as plantas à morte, tá? Aqui também eu trouxe uma imagem para a gente poder estar vendo como é que foi um trabalho sobre a questão de sintomas de fitotoxicidade, né, de nicosulfuron no milho. A gente vê que, infelizmente, acontece as fitotoxicidades, por isso a gente precisa também estar sempre atento a isso, tá? E a ALS, ela acaba aí, o nicosulfuron, na verdade, ele é um herbicida sistêmico, né? E aí é utilizado no pós-emergência do milho, se não me engano, tá? E aí os sintomas de fitotoxicidade, eles podem estar ocorrendo aí nesse milho. E aí a redução do crescimento, a morte dessas plantas sensíveis, elas podem também estar ocorrendo, a faixa florótica transversal, enfim. Ele acaba sendo seletivo, né, esse nicosulfuron, para a maioria das cultivares aí, comerciais de milho, mas também existe, né, alguns híbridos da variedade que não pode receber a aplicação do produto, enfim. Só para a gente poder ter uma ideia de que ocorre essa fitotoxicidade também e sempre estar atento a isso. Os inibidores da EPSPs, a gente tem aqui esses herbicidas, tá? Eles são muito usados no Brasil, né? Pertencente aí ao grupo químico das glicinas, sendo representado aí pelo glifosato, a gente pode dizer, né? Eles, por exemplo, são inibidores aí da EPSPs, o glifosato, eles vão inibir essa enzima, a 5-enol piruvaxilquimato, né, que é a EPSPs aí, ela vai catalisar essa enzima, a ligação dos compostos chiquimato, 3-fosfato e fosfenolpiruvato. A inibição dessa enzima vai levar aí ao acúmulo de altos níveis de chiquimato nos vacúolos. Então, assim, esses herbicidas que vão inibir essa EPSPs, ela, que é justamente sintetizada aí no citoplasma, tá? Vai acabar causando aí uma reação de levar ao acúmulo de altos níveis de chiquimato nos vacúolos, e isso levando a planta à morte, causando a cascata de reações fitotóxicas. Como isso ocorre? A gente tem aqui essa figura, por exemplo, que eu trouxe, que é o glifosato atuando na EPSP, tá? E que vai causar aí o que? Não formação desses aminoácidos aromáticos. O aumento aí da concentração de chiquimato nas plantas sensíveis, que é o que vai ocorrer aí quando é inibida essa EPSP, que justamente vai estar atuando, inclusive, no corismato, que a gente vai entender depois, que é o precursor dos aminoácidos aromáticos. E quais são os aminoácidos aromáticos? A fenilalanina, a tirosina e o triptofano, né? Lembrando que eles são importantíssimos aí, são aminoácidos importantíssimos aí para poder também, questões de crescimento e desenvolvimento dessa planta, tá? Esses aminoácidos, eles são precursores de compostos como, por exemplo, a lignina, os alcaloides, flavonoides, enfim, eles acabam aí sendo envolvidos no mecanismo de defesa da planta. Então, se a gente acaba atuando em cima da enzima que gera esses aminoácidos, a gente consegue aí desmembrar essa defesa da planta e então acabar matando essa planta, tá? As inibidores de EPSPs vão estar atuando aí na enzima EPSP, que ela é fundamental para poder fazer com que haja aí os aminoácidos aromáticos, e essa EPSP, não tendo a possibilidade de formar esses aminoácidos aromáticos, a gente consegue aí levar a planta à morte, tá? Aqui eu trouxe, inclusive, uma outra forma para vocês entenderem como é que ocorre. Bem aqui vai estar ocorrendo, tá, a formação do ácido químico após a fosfenolpiruvato. Dá para vocês entenderem que acaba sendo um efeito aí dominó, né, na fisiologia vegetal. Você tem aí a sacarose entrando na glicólise, tá, a partir aí da parte de fotossíntese. A gente tem aí o piruvato sendo formado para poder ter o acetil-CoA e entrar na cadeia de respiração celular. Só que, no meio do caminho, outras rotas são formadas. E, por exemplo, o ácido chiquímico, que justamente vai formar os aminoácidos triptofano, tirosina e alanina, tá? A gente vai ter mecanismo de defesa da planta também formado a partir disso. Isso daqui é só para a gente tentar entender mais ou menos onde é que está ocorrendo todo esse processo. Então,
A ação desse herbicida aqui, que vai inibir a EPSPs, vai ser justamente aqui, na enzima EPSP, para justamente não formar, tá, o 5-enol pirovilchiquimato 3P, que não formando ele, não vai ter a formação do corismato. E o corismato, ele é essencial aí para formar esses aminoácidos aromáticos, tá? Então, a enzima, o herbicida, que é inibidor da EPSP, vai estar atuando bem aqui para acabar impedindo, né, a síntese desses aminoácidos, tudo bem? Bom, então bora aqui para, não sei se eu estou falando muito rápido, para cá, para a parte de fotossíntese. Acho que a gente tem 1 hora, né, professor? Pode passar o tempo. Pode ficar à vontade. Tá ok, tá bem legal. Tá certinho, então. Bom, aqui, gente, para a gente ver a questão dos inibidores da fotossíntese. É incrível que cada herbicida ele tem aí um papel interessante na planta, e dos inibidores da fotossíntese, a gente diz aí que são os ideais, né? Que tem o alvo ideal aí para a ação desses herbicidas é a fotossíntese. A fotossíntese, ele nada mais é que o processo bioquímico, né, pelo qual as plantas convertem a energia física da luz solar em energia química, e os grupos que vão participar aí que vão afetar essa fotossíntese vão agir aí no fotossistema 2 e no fotossistema 1, tá? A gente entende aqui, mais ou menos, onde a gente está entrando, mais ou menos. A gente está aqui com cloroplasto, tá? Para a gente poder entender mais ou menos onde a nossa localização. E aí a gente tem aqui o cloroplasto, e é no cloroplasto que vai ocorrer todas essas etapas fotoquímicas, pode-se dizer, né? Porque a gente tem aí a membrana interna, que circunda, tá, os tilacoides, e que é conhecida como estroma, tá? A gente tem bem aqui o estroma. E aí, a região do cloroplasto, que vai estar dentro da membrana interna e circunda o tilacoide, vai ser conhecida como esse estroma, e ele contém aí as enzimas que vão catalisar a fixação de carbono, tá? E as rotas biosintéticas, enfim. Então, a nossa localização agora dos inibidores de fotossíntese vai estar aqui no cloroplasto. Certo. Mas aí o que acontece? As imagens um pouco assustam às vezes, né? Mas vou tentar explicar aqui para vocês, porque esse daqui é o esquema de fotossistemas. Os fotossistemas, como eles ocorrem naturalmente, é justamente pela etapa aí, né, fotoquímica, tá? Na qual a energia luminosa vai estar incidindo aqui no fotossistema P680, que vai ser o nosso fotossistema 2. A partir disso, a gente vai ter elétrons aí saindo justamente, vou explicar bem rápido aqui para a gente poder estar entendendo. Vão sair rapidamente aqui, se ligando à plastoquinona. Essa plastoquinona, ela vai justamente enviar, passando pelo citrocromo B6F, né, o elétron, e enviar para a plastocianina, e essa plastocianina vai já entregar os elétrons para o fotossistema 1, para o P700, que aí vai gerar o NADPH. Só que a gente também vai ter a geração de ATP com os prótons que vão estar aqui sendo acumulados no lúmen, tá? E aí esses prótons, pela ATP sintase, a gente vai ter a formação deles aqui no estroma e formando, então, o ATP. Por isso que a gente fala que os produtos da fotossíntese é o NADPH e o ATP, tá? Certo, mas como esses herbicidas vão estar atuando aí? A gente entende que esses fotossistemas aqui na cadeia transportadora de elétrons é o essencial, é o ideal que a planta precisa estar para poder estar se comportando certinho no seu crescimento e desenvolvimento. Mas a gente vai ter aí os inibidores, tanto do fotossistema 1 quanto do 2. Os inibidores do fotossistema 2, eles vão interromper o fluxo de elétrons que vão se ligar aí à proteína D1. E aí a taxa fotossintética vai declinar em poucas horas, tá? E o atrazina, o bentazon, eles são aqui uns exemplos desses herbicidas. Ok, mas como é que vai ocorrer isso? A gente tem aqui, tá, o cloroplasto, onde está ocorrendo a incidência da luz solar, a quinona A está indo para a quinona B aqui, transportando os elétrons para a gente poder ir para o citocromo e depois ir para o fotossistema 1. Os herbicidas, que são inibidores do fotossistema 2, eles vão estar atuando aqui na quinona B, vão competir com o alvo dessa quinona B na proteína D1. Quando isso ocorre,
ocorre, então, a paralisação dos elétrons. Os elétrons não conseguem continuar aí o transporte deles naturalmente. E aí vai ter um acúmulo de prótons aqui no estroma. E o que acontece a partir disso? Vai ter aí um extravasamento da membrana, e isso levando, então, a planta à morte, tá? A gente entende que esses herbicidas inibidores do fotossistema 2, eles vão estar atuando, né, como sítios aí como se fosse competindo com os sítios de ligação aqui da QB, tá? Dessa plastoquinona, que é também responsável por levar aí os elétrons para continuar a cadeia transportadora de elétrons normalmente, vão estar atuando aí, e aí acaba que os prótons são acumulados aqui, e aí acaba ocorrendo essa disfunção aí da membrana, e então a planta pode sim ser levada à morte, tá? Principalmente porque pode ter aí a formação de radicais livres, que vão acabar produzindo essas zeros, que são totalmente tóxicos para a planta, tá? Ok, aqui eu até mostro mais ou menos como é que está ocorrendo esses efeitos da formação desses radicais livres, mais ou menos, tá? Que aí a gente tem que vai paralisar aqui, né? O inibidor do fotossistema 1 e fotossistema 2 vai estar paralisando, inibindo aqui, os elétrons não vão estar conseguindo passar o tanto de elétrons que ficaram acumulados podem ter reações com o oxigênio que está lá dentro da planta. Esse oxigênio vira oxigênio tóxico, que a gente chama singleto, né? E aí vai ativar, tá, o sistema de defesa da planta, sim, vai ativar, só que quando é muito alto, acaba esse sistema de defesa não sendo suficiente, e o que acontece acaba que essas membranas são afetadas e provocando, então, a morte e o extravasamento desse conteúdo celular, tá? Devido a essa inibição aqui do herbicida no fotossistema. Aqui eu até trago para vocês, mostrando aqui mais ou menos a resistência e suscetibilidade, né? Quando a planta é suscetível, olha só, os herbicidas inibidores do fotossistema 2, eles acabam competindo aqui com o sítio-alvo da QB. E aí, o que acontece? O herbicida acaba sendo melhor aí, compete e ganha, inclusive, e aí a planta se dita suscetível a esse herbicida. Resistente é quando, na verdade, a conformação dessa planta ela não tem a possibilidade de ligação desse herbicida. Então, a QB prevalece e aí a planta é resistente a esse herbicida. No fotossistema 1, vai acabar tendo aí uma atuação como falso receptor, que a gente pode estar dizendo aí nesse fotossistema. Esses herbicidas não vão bloquear o fluxo de elétrons, mas eles vão captar, né, os elétrons das ferridoxinas. O paraquat e o diquat vão ser aí as moléculas desse grupo utilizadas, que a gente utiliza aqui no Brasil, tá? O que acontece? No cloroplasto, para o fotossistema 1, a gente sabe, passou lá no fotossistema 2, mas a gente vai querer atingir agora o fotossistema 1. A gente vai estar atingindo aqui nessa entrada da ferridoxina, que é justamente que é preciso para poder estar formando aí o NADPH, né, que é o poder redutor dessa planta como produto depois. Então, a gente tem o herbicida inibidor da fotossíntese do fotossistema 1 atuando aqui, inibindo aí a ferridoxina e, consequentemente, inibindo a formação de NADPH. Quando isso acontece, a gente não tem aí o poder redutor necessário para poder continuar as determinadas vias metabólicas dessa planta. E aí, os radicais livres, como por exemplo o herbicida paraquat está atuando bem aqui, os radicais livres acabam também sendo formados e isso o extravasamento dessa célula e aí a morte dessa planta, tá? Superóxidos também são aí os radicais livres que são radicais livres, né, que a planta tem quando tem umas reações com o oxigênio em si, e aí forma as zeros, né, que a gente chama de testes reativas de oxigênio, fazendo com que a planta aí seja levada à morte. Eu trouxe isso daqui para a gente poder entender mais ou menos que o cloroplasto, né, a gente tem aqui a incidência da luz no cloroplasto, os fotossistemas, aqui 1 e 2 funcionando normalmente, e aí a gente tem a ferridoxina.
Essa ferridoxina, ela vai vir aqui para formar o NADPH, né? Que é necessário aqui para entrar também na foto, no processo também de fixação de carbono, tá? O NADPH e o ATP, que são da fotossíntese, eles vão entrar na fixação do carbono. Também tem a formação aí da redução de enxofre, O2, assimilação de redutase também, e tudo isso a gente consegue aí pela ferridoxina. Quando os inibidores do fotossistema 1 atrapalham aqui, ou seja, afetam essa passagem para poder formar esse NADPH, a gente acaba tendo aí afetando, né, geral em relação à questão dessas outras conformações aqui da planta. E aí essas reações vão sendo em cadeia e subsequente a redução dessa ferridoxina e as reações, né, justamente aí de interceptação dos elétrons acabam também sendo reduzidas. Quando a gente vai aqui para os inibidores de carotenoides, a gente vê que esses herbicidas, como por exemplo o clomazone, né, e eles acabam causando aí o branqueamento nas plantas tratadas. E fora que ainda tem 3 grupos aí químicos desse mecanismo de ação. Por quê? Quando a gente tem essas partes dos herbicidas, né, eles são classificados aí de acordo com a enzima, né, que vão estar atuando, e também eles vão estar, então, atuando em 3 grupos químicos. E eles vão estar caracterizando aí essas folhas brancas ou despigmentadas, pode-se dizer, né, pela fotodegradação da clorofila que vai ocorrer. E isso por quê? Porque ocorre aí o bloqueio da síntese dos pigmentos do carotenoide. Não vai atingir a clorofila, vale ressaltar isso. Não vai atingir a clorofila, vai atingir os carotenoides. Só que as clorofilas precisam dos carotenoides para poder fazer a expansão, né? Como posso dizer, as clorofilas, elas vão precisar dos carotenoides para poder estar dividindo aí a questão de energia da luz solar que está vindo. Quando essa energia não é dividida com os carotenoides, as clorofilas também passam a ser atingidas, tá? Então, os carotenoides vão ser atingidos, mas automaticamente as clorofilas também vão estar sendo atingidas, e nisso vai causar a despigmentação e a fotodegradação dessas folhas. Então, aqui a gente vê que tem os mecanismos de ação, né, dos carotenoides, eles vão estar atingindo aqui 3 enzimas, a FDS, a HPD e a DOXP, tá? É interessante a gente entender aqui que os mais que a gente mais vê, né? Claro que tem aqui nenhum herbicida registrado no Brasil da FDS, mas a gente tem aqui o mesotrione, tem o clomazone também, tá? Atingindo esses carotenoides. Mas é interessante a gente entender também o que são esses carotenoides, né? Para a gente poder estar sabendo, mas por que está atingindo esses locais? Os carotenoides, eles nada mais são que pigmentos, né, importantes aí na captura da energia luminosa e formam um sistema chamado de antena, que são presentes aí no cloroplasto. O que eles são? Eles são protetores, justamente protegem aí a clorofila e as proteínas que vão estar nos cloroplastos, né, da ação direta da luz. Como eu disse, eles precisam estar lá junto com a clorofila para a clorofila também estar dispersando essa energia junto com ele, para ela não ter um excesso de energia só para ela, tá? De energia luminosa. Então, sem os carotenoides, ocorre a fotodegradação dessa clorofila, tá? Por isso, eles são necessários também para estar atuando. Quando esse herbicida atua nesses cloroplastos, a gente acaba tendo aí a fotodegradação dessa clorofila, porque ela acaba recebendo aí a ação direta dessa luz solar. Certo? E aí, como é que ocorre aí essa questão dessa biossíntese dos carotenoides? São, como eu falei, né, são 3 enzimas aí que vão estar atuando. A gente tem o fitoeno-desaturase, temos aí o outro grupo F13 e temos também a HPPD. Quando a plastoquinona, ela é formada a partir dessa enzima HPPD. Se a plastoquinona não é formada, a gente não tem ele como cofator, tá? Para poder estar iniciando aqui o processo do fitoeno-alicopeno e assim formar os carotenoides. Olha só que interessante.
essa enzima ela é importante para a formação da plastoquinona. Só que a plastoquinona ela é o cofator aqui principal para poder a gente estar tendo aí a formação do fitoeno, a licopeno, e dessa forma formar aí os carotenoides. Quando o herbicida atinge aqui nessa enzima HPPD, a gente não tem a formação desses plastoquinones, automaticamente todo esse processo aqui para a formação dos carotenoides é inibido. Mesma coisa, o fitoeno desaturase, quando o herbicida atua aqui nessa enzima, a gente não tem também a formação desses carotenoides e assim mesmo também do subgrupo F3, tá? A gente acaba não tendo a formação desses carotenoides. Então, é interessante entender que esses herbicidas acabam atuando em 3 enzimas nessa planta e pode estar atacando e fazendo com que essa formação dos carotenoides seja aí reduzida justamente com a ação de qualquer uma das localidades, porque um leva ao outro, né? Um é cofator do outro. Mas aí, certo, a gente entendeu que, então, os mecanismos aí de resistência vão estar atuando nessa planta, os mecanismos, no caso de ação, né, do modo de ação, os mecanismos de ação vão estar atuando nessa planta de forma que atinjam o alvo e causem os efeitos fitotóxicos nessa planta. Cada herbicida inibidor de uma determinada aí, enzima vai estar atuando nessa planta e vai ter como se fosse uma chave aí para abrir a fechadura e atingir aquele alvo. Quando a gente percebe que temos um início de como a planta ela se comporta naturalmente e como esse herbicida vai estar afetando essa planta, quando a gente consegue entender, a gente consegue ver qual a maneira mais correta aí de se posicionar um herbicida, né? Qual a maneira aí mais interessante da gente posicionar isso no campo, de entender como esse herbicida vai estar atingindo essa planta e de entender como esse produto vai estar sendo aí melhor utilizado, pode-se dizer. Porque às vezes não basta a gente entender somente se o produto é bom ou se não é. A gente precisa saber se esse herbicida vai atingir aquela planta e o porquê que ele vai atingir aquela planta. Muitas das vezes os produtores perguntam isso, né? Hoje em dia eu acredito que está mais assim, inclusive, dos produtores perguntando mais como é que esses herbicidas, como é que qualquer produto vai estar atingindo essa planta no final das contas e como é que ela vai estar agindo lá e o porquê que ele deveria comprar, né, esse tal produto. E aí, a partir disso, a gente tem a utilização desses produtos, mas acaba tendo os probleminhas em relação a isso, justamente com o mecanismo aí de resistência, tá? Quando a gente utiliza esses produtos, a gente entende que muitas das vezes, dependendo de como a gente utiliza, a gente vai estar criando resistência a certas plantas. Então, esses mecanismos que conferem resistência, eles estão envolvidos aí nessa alteração no local de ação do herbicida, no metabolismo do herbicida e na resistência múltipla desse herbicida, tá? E o número aí de mecanismos que vão estar conferindo a resistência, a resistência, né, dos herbicidas já identificados é muito, a gente entende que é muito grande. E aí, apesar de nem todos os mecanismos eles serem identificados, acredito aí no mesmo país, né, pode-se dizer, ou espécie, a gente tem aí que as plantas daninhas, elas podem estar se adaptando e adquirindo aí mecanismo para sobreviver às diferentes mecanismos de herbicida, pode-se dizer. Então, tem a alteração aí no local, né, de ação desse herbicida, é um mecanismo que vai estar conferindo resistência a essa planta. Por quê? Porque os herbicidas, como eu falei, eles vão estar ligando-se e alterando aí locais e rotas nessa planta, né, específicas dessa planta. E a maior parte dos locais ou mecanismos aí de ação dos herbicidas, ele já foi devidamente identificado, beleza. E esses locais, eles acabam se classificando aí por grupo ou mecanismo de ação, como a gente já viu. Só que os sítios aí de ação desses herbicidas, como proteínas, por exemplo, né, que são as enzimas, normalmente carregadoras de elétrons, enfim, vão contribuir na regulação hormonal da planta. E aí, acontece que essa proteína, elas são codificadas pelo DNA. Só que ocorrem mutações nesse DNA. E quando pode ocorrer essas mutações, pode ocorrer alterações nas proteínas. E isso acaba tendo aí o processo de ser repassado geneticamente e causar
herança, pode-se dizer, né, nas outras sucessivas culturas dessa planta. Se a alteração na planta, na proteína, no caso, não afetar a função aí, mas acabar alterando a relação dessa molécula do herbicida com essa molécula do herbicida, de forma que, por exemplo, a enzima não seja mais afetada por esse herbicida, a planta acaba se considerando aí resistente a esse produto. Tá? Então, se essa alteração na proteína não afetar a função, ou seja, aconteceu a mutação do DNA nessa planta, mas não alterou a função dela, ela continuou se desenvolvendo normal, tendo o seu crescimento normal, mas alterou a relação dela com a molécula do herbicida, ou seja, o herbicida não está conseguindo mais afetar essa planta. Então, essa enzima, ela pode aí não ser afetada pelo herbicida e a gente pode ter uma resistência a esse produto, tá? Entendendo isso, a gente tem, então, o metabolismo do herbicida também conferindo essa resistência à planta. Segundo aí, né, os mecanismos mais comuns são o do metabolismo do herbicida, tá? Essas plantas ganhando resistência a isso. Esses mecanismos, ele é utilizado aí, né, por diversas culturas para justamente tolerar esses herbicidas. A questão de seletividade, né, para as culturas vai ter aí a metabolização da molécula por elas. Por quê? Quando a cultura de interesse, normalmente, a gente vai ter a metabolização, tá, da molécula de herbicida por essas culturas, mas tem aí a seletividade, né? Determinadas plantas daninhas não vai ocorrer a metabolização, então vai levar à morte. Só que aí, quando a gente surge aí com as plantas daninhas resistentes, a gente tem a seleção dessas espécies que são capazes de metabolizar o herbicida. E aí acaba tendo aí o mesmo mecanismo da cultura de interesse, tá? E acaba o herbicida não sendo mais eficiente a essa planta daninha. Por isso que o metabolismo do herbicida também confere essa resistência à planta daninha, tá? Aqui, a resistência múltipla, nossa, ela acaba em algumas situações aí, as plantas daninhas vão adquirir resistências múltiplas a herbicidas com diferentes mecanismos de ação. A gente diz aí que essas resistências, inclusive múltiplas, vão ocorrer aqui de duas maneiras, tá? Isso daqui é mais ou menos a alteração, tá, do local do herbicida que eu falei. Em relação à suscetível, por exemplo, a gente tem aqui, ó, o herbicida se ligando a ela, tendo a mesma composição, tá, da planta suscetível, mas a resistente já não tem, ó, só tem duas entradas e aqui são três para ligar o herbicida. Então, a gente consegue ter aí essa mutação no DNA para que essa planta seja resistente a esse herbicida, tá? Aqui também o metabolismo do herbicida, em que a gente tem aqui a resistente, tá? Onde ocorre essa degradação rápida até os compostos não tóxicos, como, por exemplo, a planta normal, a planta que não tem a seletividade, ela consegue estar metabolizando esse herbicida, e a planta daninha, que não é o que a gente quer que metabolize esse herbicida, acaba também tendo essa possibilidade de metabolizar esse produto, e então causa a resistência a ele. Aqui a gente tem a resistência múltipla, né, que são os herbicidas aí que conferem mecanismos de ação, e são duas possibilidades. A primeira aqui, a planta daninha, ela possui um mecanismo que confere resistência a herbicidas com diferentes mecanismos, e também a gente tem as plantas daninhas que podem ter mais do que um mecanismo de resistência, tá? A questão de plantas daninhas, por exemplo, aí o azevém, que pode ter a resistência múltipla à questão dos inibidores de EPSPs, de ACCase, tá? Ou EPSPs mais o ALS, a bulva com a questão do EPSPs mais a ALS, e a ALS mais o fotossistema 1 e o Protox, enfim. Esses mecanismos acabam tendo aí a múltiplo, né, de múltiplos mecanismos de ação desses herbicidas, essas plantas podem ser resistentes. E isso daí é o que causa mais problema, inclusive, né? Tá, mas aí a gente tem algumas estratégias de manejo que a gente pode estar adotando para poder conferir aí essa resistência, tá, a esses mecanismos. Uma dessas é a aplicação aí sequencial, né, dos herbicidas, porque o uso de aplicações sequenciais, né, que a gente diz aí, elas
e associações. Não pode ser só a aplicação sequencial, tem que ser a aplicação sequencial associada aí com mecanismos distintos, tá? De herbicidas. Isso é importante em caso de resistência, porque tem-se a alteração, tá? No local aí de ação do produto, e aí é uma técnica que é eficiente para o controle de biótipos resistentes numa lavoura, por exemplo. Se a resistência for devida ao metabolismo, né, no caso, que pode ser aí ou não específico para cada molécula, a escolha dos herbicidas, tá, vai aí compor a associação será dificultada, vai ter essa dificuldade, porque a gente acaba não sendo aí necessário, vai ser, na verdade, necessário o conhecimento, tá, profundo sobre os herbicidas, sobre as características do metabolismo de cada molécula, para a gente poder não ter causando essa resistência, ao invés de tentar solucionar o problema, acabar causando um grande problema. Então, é bom que a gente tenha aí um conhecimento sobre as características do metabolismo, tá, da molécula do produto. Quando a gente fala aqui em relação ao uso de herbicidas de baixo residual e amplo espectro, a gente também tem como estratégia isso para a questão aí do manejo de resistência, tá? O residual do herbicida, ele é uma característica altamente desejável em algumas situações, tá? Só que é importante a gente entender também que o carry-over, em muitos casos, acaba prejudicando. Então, é bom a gente entender como posicionar esse produto certamente. Porque quando a gente tem aí o longo residual, eles permanecem ativos no solo, né? E aí eles podem controlar, sim, as plantas daninhas em diversos fluxos germinativos, pode-se dizer. Só que a gente tem que tomar cuidado, né, para acabar não afetando a nossa cultura de interesse depois. Então, é interessante que a gente tenha aí o uso de herbicidas com menor residual, tá? Desde que não vão comprometer o rendimento da cultura, ok? E aí a gente tem que atentar a isso justamente para reduzir essa pressão de seleção e retardar, então, o processo de evolutivo, né, da resistência. A rotação de culturas também é outro sistema, e o sistema de cultivo também é outra estratégia muito importante, tá? Que ela vai proporcionar aí maior oportunidade de uso dos herbicidas com diferentes mecanismos de ação na área. E isso vai acabar fornecendo aí ambientes com diferentes dinâmicas competitivas, né? Já que cada cultura infestada por essas espécies que melhor vão se adaptar àquela situação, a gente vai ter na área. Então, é interessante que a gente entenda também cada cultura, cada característica para poder estar posicionando certinho. E também, para isso, a gente tem que conhecer muito bem essas características das espécies daninhas e da cultura, para justamente optar por uma espécie aí com características altamente contrastantes, pode-se dizer, né? Para não ter aí, para a gente ter uma máxima vantagem em relação a essas espécies. A realização aí de monitoramento e manejo também integrado das plantas daninhas, ela é importante para essa questão de estratégia, pode-se dizer, né, de manejo de resistência. Porque quando você tem um monitoramento, aí o técnico e o produtor, a gente consegue aí realizar as visitas da lavoura, conhecer aí o objetivo e conhecer, de repente, detectar, né, novas eventuais mudanças aí que vão ocorrer. E o conhecimento sobre as espécies que vão estar existindo na área vai possibilitar o produtor detectar a ocorrência da seleção de espécies, né? E então vai prevenir essa resistência. Se então a resistência foi identificada nos estágios iniciais, o combate pode até ser melhor, né? Pode até ser facilitado, tá? Então é interessante que a gente também compreenda isso. E o aumento do número de indivíduos de uma espécie na área vai indicar, por exemplo, assim, que as práticas que estão sendo adotadas não estão sendo favorecidas, não estão sendo legais. Então, é bom entender que se aquela espécie de indivíduo está aumentando na área, tem que saber o que está acontecendo ali. Porque se está aumentando na área, está aumentando a possibilidade de seleção de biótipos resistentes. E isso é bem complicado, né? E aí, uma vez que o número de indivíduos expostos à seleção vai ser maior, e aí a casa vai pegar fogo totalmente. Então, é interessante que a gente entenda logo, veja isso antes para poder se prevenir, tá? Aqui, então, eu trouxe só para vocês darem uma olhada como é feito os mapas mentais. Esse daqui foi um mapa mental, inclusive, que eu postei lá na Agromapan, tá? Dos estudos que eu venho desenvolvendo. Como eu fiz aqui esse mapa mental de herbicidas, eu falando sobre cada um desses mecanismos de ação, que são os inibidores, e os modos desses
inibidores vão estar atuando na planta. Então, quando a gente faz um resumo em mapa mental, a gente consegue aí estar fazendo com que o nosso cérebro consiga estar desenvolvendo melhor e tendo mais prazer em estudar aquilo. Eu sempre digo, o mapa mental ele é um resumo, tá? O seu resumo daquilo que você estudou. Quando você coloca esse resumo de uma forma mais assim didática, com colorido, com algumas ramificações, a gente consegue fazer com que o nosso cérebro tenha mais assim interesse em estar lendo aquilo. Que eu quero saber qual de vocês aí não tem aquele resumo horroroso que já está tudo escondido dentro da gaveta, que nunca mais você olhou, nunca mais viu na vida. Eu sei que muita gente deve ter, eu tinha muito desses, e hoje em dia eu começo a passar tudo para o mapa mental, justamente para quando eu precisar daquela situação, poxa, eu esqueci como ocorre aí a inibidor dessa cease, como é que eles estão atuando. Eu esqueci, então eu vou lá, pego o mental e rapidinho já consigo estar com todas as informações que eu preciso aqui, na minha cara. Então, é interessante que quando você usa o mapa mental, quando você entende como usá-lo, porque a primeira vez parece ser muito complicado, mas depois, quando você começa a utilizar esse mapa mental, você vê que a sua revisão vai ser muito melhor. Você entende que quando você começa a estudar, a ter esse resumo aqui na palma da sua mão, e depois só revisar, você consegue estar todo o tempo aprendendo, tá? E, de repente, até atualizando mais o seu aprendizado. O mapa mental é justamente para você ter a revisão na palma da sua mão. Você já estudou. Se você, de repente, esqueceu sobre aquele assunto, aí você pode voltar para estudar. Mas aqui você já estudou. Então, você vai ter agora o seu resumo para você revisar aquele seu estudo. Seja o estudo, seja no trabalho, seja a organização, vocês entendem que esses herbicidas, eles são importantes para a gente se posicionar com o produtor. Então, é interessante que a gente tenha também isso na palma da mão para a gente poder estar entendendo como é que está ocorrendo esses procedimentos e aí aplicando as estratégias necessárias, enfim. Podia ser o mapa mental aqui das estratégias que são de manejo de resistência. Quais estratégias aqui eu vou estar atuando para poder fazer com que aquela planta não seja mais resistente, ou então prevenindo essa resistência na planta. Pode fazer que o mapa mental também, para você estar todo o tempo lembrando sobre essa situação. Então, terminando aqui, eu deixo aqui essa frase do Rafael Pedroso, um professor, que fala, vamos tentar ser mais proativos, né, do que reativos. A gente acaba sendo muito, né, reativo, a gente acaba falando, a gente acaba fazendo, querendo solucionar o problema quando já está tudo, a casa está pegando fogo, né? A gente começa a querer resolver o problema, mas é bom a gente ser proativo, porque a gente acaba tendo uma prevenção, tá, desse problema, adotando manejo, adotando medidas para conseguir aí fazer um controle inicial e então perceber esse problema no início é melhor, tá? Então a gente geralmente reage a esse problema, né, em que saiu já totalmente fora do controle, ao invés de tentar manter medidas aí para conseguir fazer o controle inicial. Então, por exemplo, a gente tem aí a buva, né, que ela se desenvolveu na entre-safra aí, e acaba a gente, em pequenas concentrações, a gente usava aí para poder fazer o manejo dela e estava tudo certo, mas agora não, porque ela conseguiu adquirir essa resistência. Talvez, se a gente tivesse feito um manejo anterior e não só colocando aí a parte de herbicidas, enfim, a gente teria conseguido não ter tanta resistência. É só uma opinião minha mesmo, tá? Então, a gente tem aí que colocar cobertura, cultura de cobertura é importante também, é bom a gente pensar também essa cultura de cobertura para poder estar manejando essa área, que de repente não tem aí o manejo dessa cultura de cobertura, a gente pode estar de repente pensando num pousio manejado, usando aí o rolo faca, por exemplo, né? Enfim, a gente tem que ver a medida do sistema, como se comportar da melhor forma possível para o produtor que a gente está dando aí assistência, né? A gente não pode também colocar só porque deu certo em um, vai dar certo no outro, a gente tem que também saber aí como tá entendendo o sistema desse produtor, entendendo também a questão financeira dele e se posicionando em relação à parte de como está colocando esses herbicidas da melhor forma possível, evitando, inclusive, essa
resistência. Então, assim, o herbicida é uma das maneiras que a gente pode de prevenindo toda a situação de plantas daninhas. Tem outros sistemas que a gente pode estar atuando, e isso, o herbicida é um complemento também, claro, é mais utilizado, mas a gente tem outras maneiras também de estar assim, colocando aí, complementando, para justamente reduzir essas resistências, principalmente dessas plantas daninhas, tá? Queria, então, agradecer aqui, deixar o meu contato, o e-mail da Agromapan, o meu telefone aqui, se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo para a gente trocar algumas ideias. Eu peço desculpas se foi muito rápido, a minha voz aqui já está até indo embora. O Instagram aqui da Agromapan, para quem quiser seguir, a gente fala sobre mapas mentais aí, a gente fala muita coisa, não só a questão de fisiologia vegetal, mas também de outras disciplinas, porque são os estudos que eu venho também tendo para a gente poder estar compartilhando o que eu estou estudando, compartilho com vocês, o que vocês estão estudando, o que vocês estão aprendendo também, compartilho comigo, e aí a gente vai trocando essa ideia, que eu acho bem legal, e foi por isso que eu montei a Agromapan, inclusive, né, para a gente poder estar tendo essa possibilidade de em diferentes locais do Brasil, estar se conhecendo, estar entendendo como cada cultura está se desenvolvendo, como cada situação ocorre, porque as regiões são diferentes, então as maneiras de lidar com cada situação é diferente. E é legal, enquanto a gente é agrônomo, né, para entender esse Brasil que é diverso, as regiões são infinitas, muitas diferenças, e é legal quando a gente é agrônomo para a gente poder entender cada uma situação. Eu sou do Pará, de Belém do Pará, mas fui para o Paraná, então eu gosto muito dessa diversidade, gosto muito de entender essa parte de cada região aí, e eu venho aprendendo, sempre sou uma eterna aprendiz, que eu digo. Sou uma eterna aprendiz aí, a gente vai sempre pegando informações, dando informações e compartilhando, né? Acho que é isso que vale. E é bom que a internet está ajudando, né, nesse processo, professor. Obrigada mais uma vez aí.